E aí, povo, tudo na paz, tudo tranquilo? Preparei esse vídeo aqui para ajudar vocês a escolher melhor o tema do nosso trabalho, certo? Então tá lá a proposta no grupo, né? A gente vai ter que escolher um tema que tenha alguma relação com o que a gente está vivenciando, né, no nosso espaço geográfico atualmente, a pandemia de Covid-19. Então, como a gente já vem trabalhando nas atividades anteriores, essa pandemia ela mexeu com diversas áreas da sociedade, né? Eu coloquei na imagem aí algumas áreas que vocês até citaram nas atividades, que vocês podem estar escolhendo como tema para aprofundar uma pesquisa, ver a relação de causas e consequências das modificações que essa pandemia vem provocando. No visual a gente sente diretamente essas mudanças impostas pelo combate à pandemia na educação, no trato com a saúde, a questão econômica também, de mercado, de emprego, né? Atividades simples como o esporte, a prática religiosa, elas foram transformadas, até interrompidas, certo? As políticas e as leis precisaram ser modificadas, a própria comunicação, a internet, ela está sendo mais utilizada, a parte social de auxílio, seja o auxílio emergencial ou as campanhas que estão sendo feitas. Então, tem tudo isso aí e tem muito mais coisas que vocês podem ter uma ideia original ou por vontade. E não, eu quero falar mais sobre isso. Isso aqui é bem interessante. Eu vou pesquisar sobre isso. Aí vocês vão estar escolhendo a área do tema de vocês, tá? O tema ainda não está fechado quando eu falo o esporte na pandemia ou a economia na pandemia. Eu preciso ainda definir outras coisas para não ficar com conteúdo demais e acabar falando de menos no meu trabalho. Então eu trouxe outra imagem aqui. O título dela é Fundamentos da Pesquisa Científica. É bom já ir entendendo um pouco disso. Toda pesquisa de escola ela é uma iniciação científica, porque é conhecimento. E o professor Fabiano Rocho botou essa imagem na internet, eu peguei ela e ele ajuda a escolher a delimitação do tema. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Apenas um exemplo para vocês colocarem em prática na escolha do tema de vocês. Então vamos supor que dentro da sociedade, vocês veem aí na imagem que tem um círculo maior, eu escolho falar sobre o tema violência. Então eu retiro já uma parte de tudo que está acontecendo na sociedade, que é a violência. Eu já reduzi meu tema, já dei mais foco no que eu quero falar. Tá? Então a violência, mesmo sendo apenas ela ainda é bem complexa, porque existem vários tipos de violência. A violência no trânsito, crime organizado, crimes passionais, né, o crime relacionado ao uso de drogas, enfim. As questões sociais, então, dentro da violência, o que é que eu vou falar no meu tema? Se eu pedir a vocês, se a gente está estudando a pandemia, o aspecto temporal do meu tema, ele é o aspecto atual, certo? Eu posso até fazer uma comparação com alguma coisa que no passado, mas eu tenho que ter o foco no que está acontecendo em relação à violência durante a pandemia de Covid-19. Nesses termos, eu vi uma reportagem, eu estou pensando aqui como vocês, uma vez que afirmava que a violência contra a mulher ela tem aumentado durante a pandemia. Nessa reportagem ele dizia que era por causa do isolamento, por causa das questões financeiras, entre outras coisas, né? As perturbações da mente. Então eu queria falar sobre isso. Violência contra a mulher durante a pandemia. Aí sim eu dei uma fechada boa no meu tema, porque eu tenho um tempo, que é o que está acontecendo agora, certo? Eu posso comparar com outros anos para comprovar esse aumento. Eu tenho uma relação de causa, de efeito, né? A pandemia e o aumento, eu tenho que investigar, esclarecer essa relação, pesquisar, isso não é muito difícil. E eu preciso limitar o lugar. Então, caramba, será que isso acontece no mundo todo? Não, mas a reportagem eu vi apenas no Brasil, então eu vou falar do Brasil, ou do Rio Grande do Norte, tá? Então, a violência contra a mulher
durante a pandemia de Covid no Brasil. Eu peguei tudo aquilo que eu mostrei na primeira imagem, voltar, que você tem aí um infinito de coisas que a gente passa a vida estudando para entender e viver nessa sociedade, e como a pandemia mexeu com tudo isso, separei o tema violência e dei destaque à violência contra a mulher, que está em aumento segundo alguns registros durante esse período de isolamento social. Ok? Então coloquei aí Brasil,